Olá pessoal, o objetivo aqui desse vídeo é a gente ainda abordar o tema de herança, né? Só que dessa vez focando aqui nessas palavras superclasse, subclasse e também sobre a escrita de método, tá? Essa parte aqui de superclasse e subclasse, ela está relacionada mais conceitualmente, né? Embora a gente vai fazer uso aí de um termo, né? De um comando da linguagem Java chamada super, tá? Mas esses termos estão mais relacionados à parte teórica, né, à parte conceitual. Já sobre a escrita de método, isso é puramente prático, tá? A gente vai ver isso aqui no exemplo. Tá bom? Então, nós vamos continuar aqui com o nosso projeto. Só vou fazer uma revisão rápida em cima disso. Ó, nós temos aqui um projeto chamado exemplo herança. Vou expandir aqui. E dentro desse pacote, né, o pacote padrão aqui, nós temos 4 classes. Uma classe chamada aluno. Vocês podem ver aqui que ela não tem nada de código, né? Temos aqui a classe pessoa, tá? Temos aqui a classe professor. Tá bom? E por último, nós temos aqui a classe app, que é a que contém aqui o nosso método main. Todo esse projeto aqui, esse código, ele já foi explicado em vídeos anteriores. Bom, galera, falando aqui do conceito, né, de superclasse e subclasse. Quando nós temos uma classe, por exemplo aqui, ó, pessoa, tá? Do jeito que está aqui, ó, observem que ela não herda de ninguém, né? Tá aqui esse conceito. A gente chama isso aqui de uma classe concreta, tá? Porque é uma classe aqui que foi declarada como public, né, com a visibilidade, é uma classe aqui, tá? Se ela não fosse concreta, ela seria abstract, que a gente ainda vai aprender o que é uma classe abstrata, tá bom? É só para vocês saberem aqui também já que existe esse termo. Agora, olha que interessante, a classe aluno, né? Tem aqui a classe aluno, também é uma classe concreta, né? Opa, tem uma engasgada aqui com os termos, tá? Então, a classe aluno também é uma classe concreta, porém, ela estende, né? Ela é uma extensão da classe pessoa. E aqui nós estamos fazendo uso, né, agora a gente já sabe, da herança, tá? Porque o aluno é uma pessoa, então, obviamente, que o aluno ele vai acabar herdando algumas coisas lá da classe pessoa, e essas algumas coisas são os atributos e métodos que forem aqui marcados como public, por exemplo, tá bom? Agora, quando a gente usa aqui a herança, aí sim faz sentido nós podemos falar aqui esses termos, superclasse e subclasse. A superclasse é aquela classe que não vai herdar de ninguém, tá? Então, olha só, nesse exemplo aqui meu, a classe pessoa é uma superclasse, tá? Porque é uma classe mais genérica, ela está acima e ela também não está herdando de ninguém. Já a classe aluno, ela é uma extensão de pessoa. Eu posso falar que aluno é uma subclasse de pessoa. Ok? Então, vamos falar que essa palavra aqui, essa classe pessoa, é a minha superclasse e aluno aqui é a minha subclasse. Se eu tivesse uma terceira classe que herdasse de aluno, essa classe que vai herdar de aluno também é uma subclasse de aluno. Aí aluno seria a superclasse da classe que ela está fazendo relacionamento, tá bom? Aqui nesse meu exemplo, só para ficar claro, ó, aluno é uma subclasse de pessoa. E pessoa aqui é a minha superclasse. Se eu tenho uma outra classe que herda de aluno, essa outra classe que está herdando de aluno é a minha subclasse. E aí aluno é superclasse da classe que vai fazer uso da herança sobre aluno. Tá bom? Então é só um conceito básico aqui, isso vai fazer sentido para a gente mexer agora aqui com o código. Tá? Agora é o seguinte, quando a gente tem aqui a classe pessoa, que é uma classe mais genérica com alguns termos, tá? Eu falei para vocês que todas as classes que forem herdar de pessoa, né? Beleza, vai ter lá os seus atributos já padrão, que nesse caso aqui, ó, se o professor é uma extensão de pessoa, então o professor aqui já consegue acesso ao setNome, ao getNome, ao setIdade, ao getIdade e assim por diante. Tá? Só que o professor, né, e o aluno, ele também tem os seus atributos. Os atributos próprios que são específicos de um aluno.
tá? Que nem sempre vai ser necessário toda pessoa ter aquele atributo. Por exemplo, no sistema acadêmico, é comum nós temos um atributo, vou chamar aqui de ID, que é o ID, a identificação do aluno. Nem toda pessoa precisa ter esse atributo ID, mas o aluno precisa, porque ele vai ser útil dentro lá do meio acadêmico, tá? Então, quando a gente faz isso, olha só, eu vou seguir as mesmas diretrizes que a gente já viu com outros assuntos. Ó. Eu declaro esse meu ID aqui, eu vou chamar de ID aluno, tá? Só para especificar aqui. Esse meu ID aluno, ele pertence somente ao aluno. O professor, ele não vai ter o ID aluno. Ele pode ter um ID referente ao professor, mas aqui o aluno só tem o ID aluno. Porém, o aluno também, né, como ele é uma extensão de pessoa, ele também tem acesso ao nome, né, à idade e ao e-mail aqui, tá? Muito bem. E aí, uma outra coisa que a gente tem que fazer aqui é usar a parte lá de encapsulamento, né? Vamos gerar lá os getters e os setters aí pro aluno, tá bom? Muito bem, até aqui acredito que nenhuma novidade, né, nessa parte do código, tá? Porém, olha só que interessante. Quando a gente vai fazer o cadastro aqui de um aluno, né, a gente só está usando o quê? O nome, a idade e o e-mail, tá? Agora, a gente já pode usar aqui, por exemplo, ó, falar aqui o A2.set ID aluno. Eu vou colocar aqui o ID 2, né, porque seria aqui o meu segundo, tá? Muito bem, se eu faço isso aqui, ó, e mando exibir, olha que interessante. Opa, ele exibiu aqui ó, os dados do João, certo? E aqui ele exibiu os dados da Ana, tá bom? Porém, ele não exibiu aqui o ID, por quê? Eu não mandei exibir o ID do aluno. Olha só, que na classe de aluno não existe uma exibição do ID, tá? Referente ao aluno. E nem na classe pessoa, porque a classe pessoa também não tem o ID. E agora, como é que a gente resolve isso? Tá, eu poderia criar um método, né, para poder cadastrar o aluno. E um método para poder, um ou mais métodos, né, para poder exibir esse aluno também. Porém, eu vou ficar usando o quê? A duplicidade de código, né? Eu vou duplicar todo esse código aqui novamente, tá? Só para poder exibir quem? O ID do aluno, tá bom? Isso porque eu coloquei só um atributo aqui. Se eu tivesse mais que um atributo, né, obviamente teria que ser para exibir também os próximos atributos. E agora, como é que a gente resolve isso? É aí que entra essa terceira palavrinha que eu coloquei aqui no nosso slide, que é a parte de sobrescrita de método. Num vídeo anterior, nós vimos a palavra, né, sobrecarga de método. O que é sobrecarga de método? É quando a gente declara um ou mais métodos com o mesmo nome, porém com a assinatura diferente, certo? Agora, olha só que interessante, eu tenho que cadastrar uma pessoa, da mesma forma que eu vou ter que cadastrar um aluno, vou ter que cadastrar um professor também. É a mesma coisa aqui para exibir esse aluno, né, e exibir esse professor. Então, o que seria a sobrescrita de método? A sobrescrita de método é quando a gente pega exatamente, ó, public void, exatamente o mesmo método que nós temos na outra classe, tá? Então, public void cadastrar. Pode ver que eu tenho aqui, por enquanto, ó, public void cadastrar igualzinho. O que vai diferenciar nesse meu exemplo aqui é que ao invés de ser pessoa, eu vou falar que vai ser um aluno, tá? E aqui eu estou sobrescrevendo o método. Isso é sobrescrita de método, ou seja, eu tenho o mesmo método com o mesmo parâmetro, né? Mesmo parâmetro e do mesmo tipo. Vocês concordam que aluno é uma pessoa? Então, o aluno aqui é uma pessoa. Então, eu estou usando como parâmetro aqui também uma pessoa, tá? Então, aqui dessa forma eu estou sobrescrevendo. É que aqui eu acabei não usando, mas isso seria mais visível para vocês, né? Mais fácil se eu criasse aqui a public void
colocar aqui teste, tá? Beleza. O que seria a sobrescrita aí de método? É eu pegar esse mesmo método aqui, ó, e colocar aqui, né? A gente chama de sobrescrita porque se eu tenho dois métodos com exatamente da mesma forma em classes diferentes, né? Eu vou ter aqui somente a implementação diferente, tá? Então aqui vai ser uma implementação e aqui na classe pessoa, vai ser outra implementação, tá? Vocês vão ficar, poxa, mas é meio confuso. Isso é no começo, tá? Mas depois isso acaba ficando mais tranquilo, tá bom? O que seria a sobrescrita de método? É eu ter dois métodos iguais em classes diferentes, só que a implementação deles, obviamente, tem que ser diferente, tá? Aí uma coisa que é super importante, só vai existir sobrescrita de método se eu estiver fazendo uso da herança. Se não estiver fazendo uso de herança, né, aí não é sobrescrita de método, tá bom? Aí eu só vou ter um método com outro nome numa outra classe, mas não vai ter nenhuma ligação. Aqui nesse caso, né, pessoa e aluno, elas estão relacionadas, né, elas estão interligadas porque o aluno é uma extensão de pessoa, tá? Eu vou apagar aqui esse teste porque não vai fazer muito sentido, tá bom? Agora, como é que vai funcionar isso? Né? Eu vou ter aqui, ó, eu vou fazer duas sobrescritas aqui, ó. Vou colocar também o public void exibir. Ó, agora aqui vai ficar bem mais claro para vocês. Olha só, eu tenho aqui o método public void exibir, certinho, né? É exatamente, ó, como na outra classe. Isso aqui é sobrescrita de método, tá bom? Só que olha que interessante, o método cadastrar aluno aqui, o que a gente vai colocar aqui? O set id aluno, e ele vai receber o a.id aluno, tá? Essa vai ser a diferença. E aqui eu vou usar um system.out.println, igual eu usei na classe de pessoa, só que aqui para eu exibir o get id aluno. Certo? Então aqui eu já tenho uma sobrescrita. Olha que interessante, ó. Na classe pessoa, olha como é que é o meu cadastrar da pessoa, tá? Na classe aluno, olha como é que é o cadastrar. Mudou, eu sobrescrevi, né? É um código completamente diferente. Isso é sobrescrita de método. Eu estou sobrescrevendo, é como se eu pegasse aqui na classe de aluno e apagasse tudo que está lá na classe de pessoa, né? E fizesse novamente aqui. Da mesma forma que o exibir. Lá na classe pessoa, eu tenho o exibir aqui desta forma. Só que na classe de aluno, ó, eu passo uma borracha e coloco esse código aqui, tá bom? Só que agora, olha que interessante, ó, eu já cadastrei aqui o ID para o aluno, né? E agora eu vou mandar exibir aqui, ó. O aluno 1 aqui, ele não tem nenhum ID, né? Porque a gente não tem um método próprio para isso, tá? Então, o ID não vai aparecer referente ao aluno. Só que, ó, quando eu mando exibir agora, ele já deu erro, né? Ou seja, o ID 0 para o aluno 1 aqui, beleza, porque nós não temos aqui, ó, o cadastro do ID, tá? Para o aluno 2, nós setamos aqui um ID, né? Nós atribuímos um ID para o aluno 2, que é exatamente o ID 2. Está aparecendo ele aqui, ó. Muito bem. Só que no cadastrar do aluno, ó, observe que eu tenho dois objetos que são do tipo aluno, tá? Eu só tenho aqui a exibição do ID aluno. Ah, beleza, corrijo isso aqui facilmente, né? É só eu pegar aqui na classe pessoa e mando exibir aqui no aluno, né? O nome, a idade e o e-mail. E agora, vamos ver aqui, ó. Tchanã, voltou a funcionar tudo de novo, ó. Mostrou aqui a Ana, né, a idade dela, o e-mail e o ID, tá? No de cima ele não mostrou o ID porque nós não temos um ID para o primeiro aluno. Porém, fazer dessa forma aqui, ó, o que eu estou fazendo? Duplicando o código, né? Como que eu resolvo isso aqui apenas? Ó, basta eu fazer aqui, ó, um super. Aí quem tá saber, né, o que é a superclasse, né? Esse super se refere a quem? A classe pessoa. E aqui eu coloco, ó, ponto exibir. Ou seja, eu estou recuperando tudo que existe lá na minha classe pessoa. Vamos ver? E agora, né, sim, ó, com pouco código, a gente já tem tudo isso.